Onde ficam os núcleos medianos? Os núcleos medianos ficam aqui, ó, principalmente na aderência intertalâmica. Sabe aquela história da aderência intertalâmica não servir para nada? Isso é até a página 2, né? Serve para alguma coisa. Tudo serve para alguma coisa. Para que serve? Ali eu tenho consideravelmente sinapses para atividade visceral. Então, muitos dos controles viscerais, embora pertencentes ao sistema nervoso autonômico, precisam de um amparo do sistema nervoso central. Se fizeram uma prova de digestório, o que comandava a atividade de motilidade gastrointestinal? O que comandava? Sistema nervoso autonômico, sistema nervoso plexo mioentérico submucoso, Meissner e Auerbach, e também o sistema nervoso central. Por que vocês acham que às vezes você está nervoso, dá um piriri, vai no banheiro? Ou ao contrário, né, em algumas pessoas diminui o trânsito intestinal. Então você tem um controle visceral por núcleos que são núcleos medianos e eles ficam na aderência intertalâmica. Então, sim, se eu tiver uma lesão na aderência intertalâmica ou próximo a ela, eu posso ter prejuízos de comando motor das atividades ali gastrointestinais, porque há atividade de sinapse eferente de envio de potencial eletroquímico do sistema nervoso central dessa área para ali o plexo submucoso e mioentérico. Então não imaginem que é apenas o nervo vago que faz o seu reflexo longo para lá, ou os reflexos curtos como a gente vê em fisiologia. Eu também tenho informação de núcleos que são medianos. Tudo bem, pessoal? Então, primeiro foi o anterior, nós vimos essa porção de núcleo reticular que é externo do grupamento lateral, externa a lâmina medular externa, e do grupamento medial, o núcleo mediano, o primeiro deles ali, que é esse aqui, que coordena a motilidade gastrointestinal, visceral. E aqui núcleos mediais. Esses núcleos mediais, vejam só, esses núcleos mediais, eles podem ser chamados também de núcleos intralaminares. Esses núcleos mediais podem ser chamados de núcleos intralaminares. São importantes em qual sentido? As informações que são informações ligadas à ativação cortical. Chegou o momento agora de falar do famoso SARA, o Sistema de Ativação Reticular Aferente, o sistema que é regido pelo mecanismo do sono e vigília, do ciclo circadiano, e com que cada atividade cerebral pode receber influência neurotransmissional, principalmente dopaminérgica. Então, o nosso sono e a nossa vigília é regulada principalmente por atividades dos núcleos mediais. Isso significa, professor, que esse tálamo ele vai ativar alguém? Sim, é um sistema de ativação reticular aferente. Ele vai ativar quem? Ele vai ativar o córtex, poxa vida. Então, como ele vai ativar o córtex? Dessa maneira. Eu tenho o mesencéfalo, eu tenho a ponte, eu tenho o bulbo, a área cerebelar, todo o meu telencéfalo que vocês já viram, e aí eu tenho o meu tálamo aqui, ó. As informações, elas devem partir de áreas que eu já conheço aqui, ó. Quais áreas que eu já conheço aqui no mesencéfalo, que vocês já conhecem? Vocês já conhecem uma substância chamada de substância nigrão-negra, lembra a produtora de dopamina? Vocês já conhecem o núcleo rubro, a formação reticular, o aqueduto mesencefálico
e depois nós entraremos em detalhes da substância cinzenta periaquedutal mesencefálica, do núcleo do nervóculo motor. Mas o que eu quero agora é que vocês entendam que para o grupamento medial nós temos núcleos mediais e eles têm ação no SARA. O que seria o SARA? Sistema de ativação reticular aferente, ou seja, eu estou ativando o meu córtex aferentemente. Eu tenho produção de dopamina. Aonde eu tenho produção de dopamina? Na substância nigrão-negra. Só que essa dopamina, ela tem que caminhar através de uma via curta, olha lá, via de novo, uma via curta da substância nigra para a formação reticular, via nigroreticular. Essa informação da formação reticular passa para o tálamo e o tálamo a redistribui para quem? Para o córtex. Então, qual é a função do tálamo? Redistribuição dopaminérgica para o córtex. Para que precisa chegar a dopamina no córtex? Para você ficar em vigília, para você ficar atento, para você ficar esperto, para a tua área motora ficar ágil, para a tua área sonestésica interpretar a sonestesia, para a tua área de visão poder enxergar. Você precisa mandar o quê? Dopamina para o córtex estar em vigília. A parte auditiva e todas mais. Então eu tenho produção de dopamina pela substância nigrão-negra. Essa dopamina viaja curtamente para a formação reticular através da via aqui, ó, nigroreticular, e a formação reticular vai mandar essa dopamina para onde? Para os núcleos mediais. E os núcleos mediais do tálamo distribuem a dopamina para o córtex. E aí a gente fica em vigília. Pergunto: alterações ligadas a isso? Muitas. O TDAH, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece com o paciente com TDAH? Ele tem uma alteração na via mesocortical. O que é a via? O que vem a ser a via mesocortical? O mesencéfalo para o córtex. É a principal via do SARA, do sistema de ativação reticular aferente. Então, nesse sentido, o indivíduo com TDAH, ele tem o quê? Uma alteração dessa via. Mas, professor, que raios acontece com o paciente com TDAH? Primeira coisa é a mudança do ciclo de sono e vigília. Ao invés de ele dormir à noite e ficar acordado de manhã, ele troca. Ele troca o ciclo circadiano. Ele fica acordado à noite e dorme durante o dia. Por quê? Porque essa dopamina, ela é enviada para o córtex em momentos diferentes desse ciclo diário. Então, o indivíduo que tem TDAH, ele tem alteração no sistema SARA. De que maneira? O que acontece para ele ter essa alteração, professor? Ele não tem só alteração nessa via. Ele tem alteração na via mesolímbica, nigroestriatal, tuberoinfundibular e mesocortical. Ele tem alteração em 4 vias. Essa é uma via que eu estou citando do TDAH. Vocês vão ver TDAH no último bimestre. Para esse indivíduo passa a ter o quê? Uma ação de hiperatividade. Só que em detrimento a isso, uma talvez desatenção. Então ele está hiperativo porque ele manda dopamina e muita dopamina para essa área reticular, e da área reticular para o núcleo medial e do núcleo medial para o córtex. Então há uma hiperatividade cortical, porém desordenada. E aí ele fica hiperativo. Atividade motora aumentada,
distribuição por vias colaterais e vicinais, aqui que a gente chama, vias secundárias neurais. Ele não tem foco, ele troca o dia pela noite. Ah, professor, e como que é o TDAH? E como que é a parte neurobiológica do TDAH? Ele tem uma falha no processo de recaptação de dopamina, do neurônio A para o neurônio B. Eu tenho o neurônio A e tenho o neurônio B. Eu tenho que ter um fluxo anterógrado neuronal. Vamos imaginar que eu preciso do neurônio A para o neurônio B. Eu preciso do quê? Só uma simulação. Eu preciso de 70 unidades de dopamina. Das 100 unidades possíveis, eu preciso de 70 para ter uma neurotransmissão bacana. Do neurônio A para o neurônio B, passando dopamina. Olha que maravilha, né? Não importa, o mesmo fluxo. Imaginemos então que ele tem uma falha nessa recaptação. Ele tem uma falha na recaptação dopaminérgica. E aí o que acontece com essa recaptação dopaminérgica? Ele tem uma hiperrecaptação dopaminérgica. Significa que os 30% é para passar 70%, mas não passa 70%, passa 50%. E ele hiperrecapta quanto? 50%. Ele vai ter uma via dopaminérgica normal? Não, vai faltar dopamina. Ah, professor, mas não disse que sobra dopamina? Em algumas vias sobra, em outras vias falta para ele. Nessa via motora sobra. Na via para gerar atenção falta dopamina. Então, em algumas vias ele tem uma hipercaptação dopaminérgica, em outras vias ele tem uma hipocaptação dopaminérgica. Em algumas vias ele tem uma aceleração da neurotransmissão, em outras vias um abrandamento da neurotransmissão. Por isso que nós temos ali 3 subtipos de paciente com TDAH. Um com predomínio da desatenção, um com predomínio da hiperatividade e um misto, 50-50, 50-50%. Depende de qual via ele tem mais hipercaptação e mais hipocaptação, e qual ele tem mais hipo e menos hiper. Ou seja, ele precisa de um contrabalanço, ele tem um erro nisso tudo. Trazendo para a nossa realidade agora. Grupo, diga. Maurício, no ano passado, a gente teve psicologia, falou que o TDAH poderia ser causado por influência do ambiente. Como que isso aconteceria na questão de danos de o TDAH não é causado por ambiente. O TDAH tem como gatilho o mecanismo do conluio familiar, ambiental, de amizade e tudo mais, né? Você já tem o gene de TDAH. São mais de 180 genes ligados ao TDAH. 180 genes, não é pouca coisa. Tá? Desde cromossomo 16 até cromossomo 20, alteração locogênica, um primer inicial, um primer final, uma sequência aminoácida. Você tem 180 genes ligados. O que acontece é que você tem maior ou menor penetrância dessa alteração genética, que se diz genética, penetrância. Aí, se você é exposto a uma briga familiar, a fatores ambientais que seja, isso pode ser um gatilho para a manifestação comportamental, para a manifestação clínica. Só que você não adquire o TDAH do ambiente, você já tem uma predisposição. Deu para entender? Diferentemente de outras patologias, como por exemplo a esquizofrenia. São mais de 250 genes, só que há a possibilidade de você ser exposto, por exemplo, a uma mina de carvão mineral, a metais pesados como chumbo, Você pode ter uma alteração do sistema nervoso central, uma alteração severa advinda do ambiente, que possa desregular sua atividade neurotransmissional e te dar picos aí de hiporrecaptação, ou seja, de muita neurotransmissão dopaminérgica, que é o caso da esquizofrenia. Mas no TDAH não. Então a fundamentação do TDAH é uma fundamentação genética, puramente genética. Tá? O fator ambiental é um fator gatilho. 2, 5.
produzir mais dopamina, eu consigo diminuir esse efeito de TDAH? Olha que pergunta excelente. Aí depende qual o subtipo do seu paciente. Se o seu paciente for do subtipo hiperativo, o que você vai fazer? Você não vai dar um gás para a dopamina, pelo contrário, você vai usar alguns inibidores, algumas outras medicações, talvez não aquelas como metilfenidato, que é Ritalina, ou Concerta, ou Venlafaxine. Você vai entrar, sei lá, com outra classe medicamentosa que a gente vai discutir no último bimestre. Agora, se o seu paciente é do subtipo desatento, aí sim você tem que entrar com incremento dopaminérgico, que é o que o metilfenidato faz, que é o que a Ritalina faz, que muitos usam como doping intelectual. Aumentam essa captação dopaminérgica, diminuem essa hiperrecaptação. Então você diminui que esse neurotransmissor volte para o neurônio A. Você só faz com que ele seja absorvido e captado pelo neurônio B. Aí funciona para o paciente desatento. Tá? Tudo bem, pessoal? Então você precisa saber do comportamento do seu paciente. Pessoal, diagnosticar TDAH não é fácil. Você tem o DSM-5, que é o livro de doenças mentais, da quinta edição, que foi lançado em 2012, se não me engano, a última edição do DSM-5. E aí o que acontece? Você tem o que lá? Você tem um pano de fundo de manifestações clínicas para o TDAH. Você tem fatores de fechamento de diagnóstico que são assertivos. Você tem que acompanhar o paciente no mínimo, veja, você tem que ter um acompanhamento longitudinal do paciente no mínimo por 6 meses. Ele tem que apresentar 6 sintomas num rol de 12 sintomas, numa aquarela de 12 ele tem que apresentar 6. Ele tem que ter no mínimo 12 anos de idade agora, mudou o DSM, antes era 7 anos, agora é 12. Então veja só, o paciente tem que ser acompanhado por 6 meses, ele tem que apresentar 100 sintomas, de 9 a 12 sintomas que nós temos no DSM, ele tem que apresentar esses sintomas em 3 ambientes diferentes, não adianta ele manifestar na casa dele só. Você não pode fechar o diagnóstico com a manifestação de desatenção ou hiperatividade em casa. Ele precisa manifestar na casa dele, no colégio, no karatê, no balé, na casa da avó. Ele precisa manifestar os mesmos quadros sindrômicos, as mesmas características comportamentais em 3 ambientes diferentes. Deu para entender? Então você tem toda uma estratégia para fazer o diagnóstico. Além disso, você tem vários questionários ali, que são questionários de perguntas infindáveis para você não errar no diagnóstico do paciente. Então você precisa acompanhar durante 6 meses primeiro para fechar o diagnóstico. Não tem como você ir no neuropsiquiatra e falar, meu filho tem TDAH, vem cá que a Ritalina. Não, tem errado. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um follow-up. Diga. Porque quando eu estava no TDAH, o médico pediu para fazer um negócio do ouvido, de som. Ué, depende. Às vezes assim, alterações possam estar ligadas ao teu comportamento, o hábito noturno. Se você é agitada à noite, tem um subtipo de TDAH, que é o hiperativo, que há clonus noturno. O que é clonus noturno? O paciente tem contração involuntária à noite. Né? Tanto que algumas das medicações para TDAH, de contensores de paciente hiperativo, foram medicações que foram criadas para controle de síndromes neurológicas graves infantis, como a síndrome de West. Já ouviu falar da síndrome de West, não é? Hoje, síndrome de West é uma síndrome clônica, não é? Por isso que o clonazepam chama clonazepam. O que é o clonazepam? É o sal de quem? Do Rivotril. Então o Rivotril foi criado para controle clônico, para contrações ali oscilantes clônicas na síndrome de West. Então ele deve ter perguntado sobre sua qualidade de sono por conta disso. Mas era só para ter cabeça eliminada alguma coisa. E aí? Não, Deu TDAH? Então tá. Precisa tomar cuidado também com essa hiper, né? Ou talvez uma glamorização do TDAH, e eu tenho TDAH. Então, ó, tudo é desculpa pro TDAH. Mas não é. Estou dizendo o seu caso. Estou sendo genérico. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar, que é o que importa. Então nós estamos vendo quem? O diencéfalo. Revisando. Limites de diencéfalo, ok? Sim. Separações maiores de diencéfalo, ok? Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, ok? Ligações dessas áreas? Claro que sim. Um tálamo com o outro, o epitálamo na parte posterior do córtex cingulado, o hipotálamo no meio eixo neuroendócrino e o tálamo agora. O que é o tálamo? Trocando em miúdos, é um centro, é um terminal de integração de ônibus. Tudo que sobe tem que parar no tálamo antes, e tudo que desce tem que passar pelo tálamo também antes. Tudo bem, pessoal? Qual é a única informação
Qual a única informação dos sentidos especiais que não passa pelo tálamo? A informação olfatória. Então gravem isso para vocês. A informação visual passa pelo tálamo, nem chegamos ainda. Não estamos nem na metade da conversa nossa do tálamo. Informação visual passa pelo tálamo, informação auditiva passa pelo tálamo, informação gustativa ou gustatória passa pelo tálamo, informação olfatória não passa pelo tálamo, ok? Célula caliciforme, mucosa, vai lá, entrou, etimoide, sinapse no bulbo e pronto, giro reto, decodificou, a olfação acabou. Não passa pelo tálamo, o resto passa. Então, de novo, pessoal, vamos para tálamo. Tálamo, massa ovoide do diencéfalo. Eu tenho separação por lâminas. Primeira lâmina, a lâmina medular interna, separando o tálamo em 3 grupamentos. Um grupamento anterior, um grupamento medial, um grupamento lateral. Grupamento anterior, responsável pela chegada da informação da via mamilotalâmica. É onde chega, é onde vai o que? Reverberar o sinal de dor psicogênica. Além disso, no núcleo anterior, dentro desse grupamento. Depois nós tínhamos o grupo medial. O grupo medial dividido em quem? Em núcleo mediano e núcleo medial. Núcleo mediano é o núcleo da aderência intertalâmica. Informações ligadas ao quê? À área visceral, trato gastrointestinal. Alterações ali normalmente levam à redução da motilidade gastrointestinal. E os núcleos mediais, que é onde nós estamos. E nesses núcleos mediais eu tenho quem? Uma sinapse para o quê? Para atividade de vigília cortical. Então, toda a dopamina que é produzida aqui na substância nigrão-negra, enviada por uma via curta, que é a via nigro, veja só, reticular, vai passar para o grupamento medial e do grupamento medial vai ser distribuída para o córtex entrar em vigília. Tudo bem? Tá básico por enquanto, tá? E nós vimos também um núcleo reticular, vale lembrar, um núcleo para fora de uma segunda lâmina, da lâmina medular externa, lâmina que percorria de cabo a rabo o tálamo aqui, e esse núcleo fica por fora. Grandemente, os núcleos talâmicos são núcleos o quê? Mandatórios, excitatórios. Tá vendo o que eu acabei de falar? Você está ativando a região cortical. O único núcleo que é inibitório é quem? É o da formação reticular, que vai usar neurônio também ali de cunho inibitório do seu receptor, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Bom, vamos a 2 aqui. Importantes do grupamento lateral agora, tá? Vamos para grupamento lateral. Nós vamos falar desses 2 aqui, ó. Vou pegar aqui. Posterolateral. Vou pegar para fazer uma associação. Vamos ver esse aqui primeiro, então pego 2 e não consigo terminar o conteúdo. O núcleo látero-posterior. Então vamos pegar aqui, ó, o posterolateral não importa. Vocês lembram da informação ou das informações que vinham de maneira somestésica via coluna dorsal lemínico medial, via coluna anterolateral? Elas vão fazer sinapse aonde? Nesse núcleo lateral talâmico, ok? Então elas subirão, farão sinapse aqui e dessa área vão para onde? Para o córtex. Então aqui era a nossa sinapse do que? Chamada de sinapse de identificação, lembra? Ali que eu iria identificar se é calor, se é tato protopático, se é tato epicrítico, se é dor, se é frio, ou seja, temperatura, dor, tato. Ele era discriminado aqui, ó, nessa sinapse aqui, de um dos núcleos que são núcleos laterais. Os mais complicados são esses, porque cada núcleo desse aqui tem uma função respectiva. Cada núcleo desse tem uma função respectiva. Além desse núcleo agora, vamos falar da região de pulvinar.
A região de pulvinar, ela ainda é parte do grupamento o quê? Lateral. Vamos, pessoal. A região de pulvinar não é o rabinho do tálamo? Ele é ainda parte do grupamento o quê? Lateral. Ela está lateral à lâmina em Y, lateral à lâmina medular interna. Esse pulvinar aqui, ele tem duas bolinhas. Olha só. Uma chamada de corpo geniculado medial e uma bolinha chamada de corpo geniculado lateral. Quais são as funções desses corpos geniculados? Sinapse também. O corpo geniculado medial, ele faz sinapse de via auditiva. E o corpo geniculado lateral faz sinapse de via visual. Como assim, professor? Faz um detalhamento. Faço. Um olho, outro olho, quiasma óptico, decussor, trato óptico, sim ou não? Essa informação do trato óptico, ela vai para onde? Corpo geniculado lateral. Então a informação que seus cones e bastonetes captaram no fundo retinoide, lembra? A onda senoidal ou sinusoidal que propaga no espaço, a onda luminosa de 450 nanômetros a 780, que é onde a gente enxerga, nesse comprimento de onda visível, dos espectros de cor que a gente tem. Isso é captado ali, passa anterior, posterior, pós-trama, fundo da retina, disco do nervo óptico, lembra? Cruza no quiasma. Quiasma que era o limite mais posterior do giro reto. Cruzou. Essa informação vem pelo trato óptico, fibra neural, que está trazendo informação de visão, e vem para o corpo geniculado o quê? Lateral. Aqui faz-se uma sinapse. Tem sinapse. Para que, professor, tem sinapse? Principalmente para a acomodação ali do foco visual para midríase, miose, dilatação e fechamento pupilar. Então é uma área de automatismo do controle motor da íris e também do foco das informações visuais. Então eu tenho um controle visual aqui, uma primeira ponderação de controle visual no corpo geniculado lateral. Olha só, desse corpo geniculado lateral, essa informação vem para onde? Essa informação vem para, adivinhe, o colículo superior do mesencéfalo. Então olha só, eu tenho uma sinapse no corpo geniculado lateral e uma outra sinapse aonde? No colículo superior do mesencéfalo. Só depois daqui, essa informação vem para onde? Para o lobo occipital. Então olha só a sequência da via óptica. Olha só a sequência da via óptica. Sinal luminoso, retina, nervo óptico, decussação no quiasma, vem para tálamo. Para onde vem para tálamo? Para o rabinho. Vem para o pulvinar. E quem está no pulvinar? Corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral, colículo superior do mesencéfalo, colículo superior, córtex occipital, para finalmente você enxergar. Então essa é a sequência da via visual. O corpo geniculado lateral é colículo o quê? Superior. Agora da via auditiva. Onda senoidal, sinusoidal, também é uma onda em formato de onda. Mas por que onda, formato de onda? Porque algumas ondas são em formato quadrático ou são bifásicas assimétricas, como ondas elétricas. Então nesse caso tem que falar que é onda senoidal. A luminosa, a auditiva também. Uma onda propagada, vai passar pela membrana timpânica, vai vibrar quem? Martelo, estribo e bigorna, vai bater na região coclear, endolinfa, perilinfa, vai pegar a inervação coclear, não vai? E vai levar essa informação para onde?
vai ter que enviar essa informação para o corpo geniculado medial. Corpo geniculado medial, colículo inferior. Colículo inferior, lobo temporal. Giro temporal superior, giro temporal médio. Então essa é a via auditiva. De novo, para a via auditiva. Informação auditiva, membrana timpânica, vibração, nervo vestíbulo coclear, o que? Tálamo. Onde no tálamo? Corpo geniculado medial. Corpo geniculado medial, mesencéfalo. Mesencéfalo onde? Colículo inferior. Colículo inferior, finalmente o córtex ali temporal. Córtex temporal decodifica a audição. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, para a próxima aula, nós vamos continuar tálamo. Nós vamos continuar com mais alguns núcleos aqui que são importantes da região lateral. Tem núcleo que recebe informação do cerebelo. Tem núcleo que vai daqui vai ser enviada informação daqui, aliás, receberá informação motora. Lembra aquela história? Motivação, integração, programação, execução. Lembra que eu disse que algumas fibras da via piramidal e muitas da extrapiramidal pediam ajuda para o tálamo? Chegou o momento de eu ter uma sinapse talâmica de via motora. Ok? Tudo bem? Diga. Da óptica? Informação luminosa, fundo retinoide, cones e bastonetes, nervo óptico, decussa no quiasma óptico, e depois vem um mesmo olho, manda informação para um mesmo lobo e para o outro lobo. O outro olho é a mesma coisa, para o mesmo lobo e para o outro lobo. Então ambos os lobos recebem informação de ambos os olhos, sim ou não? Então de novo, retina, quiasma, nervo óptico, né? Já é o próprio, né? Nervo óptico, quiasma, conduz até onde? Corpo geniculado lateral, no tálamo, no pulvinar. Do corpo geniculado lateral, colículo superior do mesencéfalo, colículo superior, a área primária da visão, que é a área calcarina. Por isso que o sulco é chamado de sulco calcarino. A área primária da visão chamada de área calcarina. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Chamado então